Que tal um cafezinho? Senta aqui, vamos conversar. Como é que anda sua vida com Deus? Seus dias, seu devocional? Você está feliz? Suas orações estão sendo orações com resultado? Ou no outro dia você não lembra nem o que você pediu? Está vivendo no automático? Então vamos lá. Eu já passei por um momento em que eu estava fazendo uma campanha na minha adolescência e no penúltimo dia de campanha eu lembro que eu acabei dormindo um pouquinho antes da campanha e quando eu acordei já era o outro dia, já era de madrugada e eu fiquei tão frustrada com isso, fiquei entristecida porque eu acabei quebrando meu compromisso com o Senhor e no outro dia acabei não querendo mais orar, não quis mais fazer a campanha, não quis continuar. Sabe por quê? Porque eu fiquei deixando com que o inimigo colocasse setas na minha mente, dizendo que o Senhor não iria me receber mais, o Senhor ele estava entristecido mais comigo e que eu não merecia nada do Senhor por causa do meu erro. E isso é muito grave, porque o inimigo ele coloca setas na nossa mente, nos fazendo acreditar que o Senhor não irá nos aceitar mais devido ao nosso erro, a pecados que nós cometemos e muitas das vezes esses pecados às vezes fazemos conscientemente. Aqueles pecados de estimação ou pecados que você não consegue largar ou até mesmo que você já está no pecado e pensa, já estou aqui, vou continuar. Quando você vai ver depois, você pensa, não dá nem para voltar, não dá nem para se reconciliar com Deus, porque o Senhor não irá me aceitar. Eu já estou muito suja, o Senhor não me quer desse jeito. E aí você acaba deixando de buscar o Senhor, sua comunhão é perdida. E a partir daí entra o espaço, as brechas para o pecado, para a falta de comunhão, de compromisso com o Senhor. E é isso que o inimigo quer, roubar a nossa comunhão com o Senhor, nos deixar ficar entristecidas, porque a alegria nossa deve vir do Senhor. E quando o inimigo coloca esse pensamento que nossa alegria advém de coisas, que nós iremos conseguir chegar no céu devido ao mérito próprio, é que a partir daí nosso pensamento é errado, porque tudo que nós fizermos para alcançar o céu ainda é pouco, nada será suficiente, porque não é por mérito nosso. Nada que nós fizermos irá nos fazer merecer, porque a salvação não é por mérito. A salvação é uma graça que iremos conquistar por meio da fé. E por meio da fé que nós devemos praticar a obra, porque a obra agrada ao Senhor e a fé sem obras é morta. Então imagina, se o inimigo vier falar ao seu pensamento, dizendo coisas ao seu respeito, que te separem do Senhor, que te deixem entristecida, que toquem em feridas que precisam ser tratadas, para que não fiquem enraigadas em você e gerem problemas emocionais. Lembra que aquilo que vier, que não for da palavra de Deus, você deve já ter um pensamento contrário, dizendo, o Senhor me ama, o Senhor ele me preparou e me formou, e mesmo eu não sendo perfeita, eu vou continuar servindo, vou voltar atrás com relação ao erro que eu cometi, porque a palavra de Deus mostra várias pessoas que cometeram erros, pecados, e o Senhor Jesus encontrou com elas e falou, vai, não peque mais, vai. Ou seja, prossiga. O Senhor não quer ver você parado sofrendo. Ele quer você e Ele quer que a alegria sua venha dele, porque a fonte da nossa alegria deve vir do Senhor. E o inimigo ele quer roubar isso. Lembra do povo de Israel? Que o Senhor tinha uma bênção preparada para eles, que era a terra prometida. Só que o Senhor ele não queria dar apenas presente. Ele queria primeiro mudar o coração daquele povo para que eles pudessem receber a terra prometida. Só que aquele povo não quis mudar o seu coração para entender que a presença do Senhor era mais importante do que qualquer presente. A palavra do Senhor em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Imagina que o Senhor, antes mesmo de nós termos formados, já preparou imensas bênçãos para nós, como o Senhor também diz em Salmo 139. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinados quando nenhum deles ainda existia. Antes mesmo de sermos criados, o Senhor já tinha preparado as coisas extraordinárias para nós. E é como se o inimigo quisesse roubar cada detalhe daquilo de bom que o Senhor já estipulou a nosso respeito. As bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Só que não é sobre somente herdar essas bênçãos. É sobre estar prontos para receber cada uma delas. Por isso que, por mais que você esteja em pecado, por mais que o seu devocional não esteja em dia, por mais que você esteja se achando inferior demais e não mereça chegar até o Senhor por causa do tamanho do seu pecado ou por causa da sua inferioridade, saiba que todos esses pensamentos advêm do inimigo, porque nada pode nos separar do amor que Deus tem por nós. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada que nós façamos irá nos separar do amor do Senhor Jesus. É como se um pai tivesse um filho e esse filho fosse muito rebelde. Por mais que aquele filho seja desobediente, um pai ou a mãe não irá deixar de amá-lo. Aquele pai de verdade, sabe? Aquele pai que luta até o fim. Porque tem alguns filhos que alguns pais já até abandonaram, mas tem alguns que amam seu filho apesar de se entristecerem com algumas atitudes deles. Pode ser que quando o filho peque, a comunhão seja abalada, assim como diz Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o Senhor ele é capaz de restaurar aquilo que foi quebrado. Se o seu coração está precisando de ordem, manutenção, reparo, não pense que o Senhor ele não pode tocar naquilo que está impuro e cuidar para que tudo isso seja limpo novamente, porque é isso que ele mais quer. Ele não quer ver você em pecado, não quer ver você sofrendo por causa do inimigo que jogou ciladas na sua mente, pensando que você não é merecedora, que você não irá mais ter aquilo que o Senhor preparou. O Senhor preparou um céu para nós. E mesmo nós não merecemos, o Senhor foi lá e com sua graça alcançou a nossa vida. E hoje, não queira ficar sem as bênçãos. Não queira ser como pessoas que ficaram dando voltas no deserto, murmurando e não souberam desfrutar da gloriosa presença que estava com eles. Então, o que está precisando? Você está precisando voltar a uma conversa com o Pai? Falar para Ele que você não consegue, mas que você deseja? Entregue para o Senhor suas limitações e fale para o seu coração, sua alma. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba diante de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Fale para sua alma abatida, sua alma ansiosa, para ela esperar em Deus, porque você foi feita pelo maior Criador e Ele quer ver você feliz, mas sua felicidade depende de quem fez você, que foi o Senhor. Então confia nisso e entregue o seu coração para Deus, para que Ele possa moldá-lo. Fique com Deus.